Ok. Bom, pessoal, então a aula de hoje ela vai ser sobre os principais componentes que a gente vai ver lá na segunda prova, tá, pessoal? E eles não são complexos assim quanto o da primeira. Porque, assim, embora a disciplina tenha lá genética básica como sendo um dos componentes estruturais do plano de ensino da professora, eu acho que qualquer coisa que tenha genética no meio não é básica. E eu acho que é muito por isso que eu escolhi essa área. Bom, então hoje a gente vai falar principalmente da herdabilidade. E a gente vai repetir esse conceito várias vezes. E assim, eu não sei vocês, mas quando eu penso nessa palavra, herdabilidade, sempre me vem na cabeça o que significa a herdabilidade. Eu sempre penso o seguinte: fertilidade significa dizer que um indivíduo ele é fértil, ou seja, ele pode gerar vida. Então, o que é a herdabilidade? A herdabilidade é o quanto uma característica ela pode ser repassada em uma população. Então, por exemplo, se os pais daquela geração eram bons produtores de leite, eu quero saber o quão repassável essa característica é no resto da população ao longo das gerações, certo? Então, a herdabilidade ela é uma aferição daquilo que é repassado de uma geração para outra. Tanto que o nome é herdabilidade, porque é algo que é herdável. E o significado da palavra herdável, lá no dicionário, significa algo que permeia gerações, que possui caráter hereditário, a depender do dicionário que você esteja utilizando. Bom, então, hoje a gente vai ver a herdabilidade sobre essas três óticas. A herdabilidade, ela, primeiramente, vamos conceituar. A herdabilidade é a porção de uma característica que é repassada através dos genes, certo? Então, o que a herdabilidade mensura? Pessoal, quanto ao conceito de herdabilidade, podem ficar tranquilos, porque a professora Eulália ela não cobra isso, tá? Se você, o que é herdabilidade, ela não vai perguntar isso para vocês, podem ficar tranquilos. Mas eu quero que vocês saibam que a herdabilidade ela pode ser mensurada através de três óticas: o repasse, a dependência do componente genético, ou seja, quanto aquela característica depende da genética, quanto dela é influenciada pelo ambiente. Eu não sei se vocês ficam curiosos acerca disso, mas vocês já se perguntaram por que que umas pessoas elas são altas e outras pessoas são baixas? Bom, talvez isso tenha uma certa dependência do componente genético. O que a herdabilidade ela vai ser utilizada aqui nessa ótica é o quão dependente uma característica que é expressa em uma população, ela depende da genética. Tá, então as vacas do meu setor produzem muito leite. Mas o quanto dessa produção de leite pertence aos genes das vacas e não ao manejo que eu faço com elas, certo? Outra coisa é o seguinte, a heredabilidade, ela também vai ser a explicação para a diferença entre respostas fenotípicas. Bom, então, é, normalmente, quando a gente lê essa frase pela primeira vez, a gente fica assustado, porque o que é a explicação para a diferença entre respostas fenotípicas? Basicamente, é a explicação do porquê que os animais eles são diferentes, certo? Então, se eu tenho animais altos e animais baixos, por exemplo, qual seria a explicação para isso? É genética? Não é genética? É uma questão de manejo? Ponto. É essa as três óticas que eu quero que vocês entendam sobre herdabilidade. É o repasse, a dependência do componente genético
e a explicação do porquê que há animais diferentes. Resposta fenotípica basicamente é o que o animal é o que você constata, observa. Bom, então a heredabilidade no melhoramento genético, ela é utilizada para saber se eu preciso buscar mais informação para aumentar a acurácia da seleção. Para quem não sabe o que é acurácia é precisão. Inclusive a professora Eulália, ela adora essa palavra. A gente usa ela na genética em algumas outras situações, mas a heredabilidade é o seguinte: se eu sei que uma característica ela passa com facilidade, por exemplo, os meus dois pais são negros. Existe uma alta probabilidade que eu também tenha sido negro, ou que eu seja negro, que é óbvio, né? Porque essa característica é uma característica de alta herdabilidade, certo? E aí, o que, que acontece? Quando a herdabilidade é baixa, ou seja, a característica ela passa de pai para filho com uma menor intensidade, é necessário buscar mais informações acerca do rebanho que você está trabalhando, porque muitas vezes a informação que você tem não é necessária para ter certeza que você está selecionando um animal bom, né, para ser reprodutor ou matriz. E quando a herdabilidade ela é alta, a gente diz que a função preditiva é o suficiente. O que é função preditiva? Essa palavra preditiva, ela vem da palavra predizer. Se eu predigo alguma coisa, eu suponho que eu tenho uma informação sobre isso. Então, a função preditiva, ela vai acontecer o seguinte: quando a herdabilidade de uma característica ela é alta, o que, que acontece? Eu consigo predizer que o que o animal é resultado da sua genética, certo? Então, qual seria a relação entre a magnitude da herdabilidade e a função preditiva? Quanto maior a herdabilidade, maior também a função preditiva. Para quem ainda não entendeu, eu vou explicar de uma maneira mais simples. Quanto mais fácil uma característica ela passa de pai para filho, mais fácil é de eu dizer que o que um animal é e o que eu observo é mais produto da genética do que do meio, certo? Bom, então a gente tem aqui um exemplo, que é a heredabilidade para uma característica, que eu coloquei aqui produção de leite, e essa herdabilidade ela deu 0,35. Nós, posteriormente, nós iremos entender quais são os valores de herdabilidade, quanto uma herdabilidade ela pode ser considerada alta, quando ela pode ser considerada baixa. Isso tudo a gente vai ver hoje. Mas, ó, o que eu quero que vocês saibam? Que a herdabilidade, quando ela te dá esse valor, ela não está falando de um animal. A herdabilidade, ela é um parâmetro populacional, ou seja, um indivíduo jamais tem herdabilidade, certo? E a herdabilidade de uma característica em um rebanho é diferente se em outro rebanho, certo? Por que, Samuel? Porque os animais que compõem o rebanho não são os mesmos, certo, pessoal? Bom, então a gente tem aqui os valores de herdabilidade e a herdabilidade ela vai ser considerada baixa quando a gente tem ela de 0 a 0,2, certo? Ou 0,20, tanto faz. E geralmente as características de baixa herdabilidade serão características reprodutivas, enquanto as características produtivas elas serão características de média a alta herdabilidade, certo?
As características de tipo e conformação, elas vão ser, em geral, de alta herdabilidade, tá, pessoal? Então, basicamente, o que eu quero dizer aqui para vocês é: quanto mais simples é uma característica do ponto de vista genético, mais fácil essa característica passa de pai para filho, certo? Ela é hereditária. Sim. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando aqui até agora? Alguém ficou perdido em alguma parte? Querem que eu repita? Ok. Vocês sabem que eu sempre dou esse tempo? Bom, então, agora a gente vai para aquilo que eu ensino vocês a como construir uma resposta, né? Bom, então aqui a gente tem um interesse que eu falei para vocês. Aqui, pessoal, ó, eu tenho uma característica produção de leite, que deu 0,35. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu posso responder à interpretação dessa característica. Bom, então, eu vou observar aqui que a produção de leite é uma característica produtiva. Ora, produção de leite, né? Que ela vai de 0,2 a 0,4, em média. Em prática, o que isso significa? Que essa característica ela ainda não foi explorada geneticamente. Ou ela foi muito. Foi explorada, perdão, eu acho que eu me expressei um pouco mal. Ela foi explorada do ponto de vista genético, mas ela não atingiu ainda o patamar de equilíbrio genético. O que isso significa? Quando a gente diz que uma característica já está em patamar de equilíbrio genético, a gente quer dizer que essa característica ela não tem mais o que eu trabalhar do ponto de vista. Para quem ainda não entendeu o que eu disse, eu estou só dizendo que tem como a gente aumentar a herdabilidade de uma característica que seja de interesse econômico, tá? Então, se as vacas produzem muito leite, eu quero que as filhas delas bem produzam muito leite. E, para isso, eu preciso aumentar a herdabilidade dessa característica. E como é que eu aumento essa herdabilidade? Fazendo seleção, certo? Bom, então aqui a gente vai ter uma interpretaçãozinha toda elaborada para vocês. Eu vou mandar tudo isso aqui para vocês depois, podem ficar tranquilos. A característica observada, ela vai se encaixar em características produtivas. E, em geral, características desse tipo, elas vão se encaixar de 0,2 a 0,4, o que indica que ganhos ainda podem ser obtidos em função da seleção. E para aumentar a segurança e reduzir a possibilidade de cometer erros, é melhor observar um maior número de informações sobre os indivíduos analisados através da análise do comportamento da família desse indivíduo, através dos colaterais. Eu vou explicar o que é colateral, tá, pessoal? Sendo assim, é possível aumentar a acurácia da seleção para essa característica, e por a característica possuir uma média herdabilidade, a associação a melhorias de ordem ambiental podem favorecer ganhos também à característica. Essa é a hora que vocês olham para mim e vocês falam: Meu Deus, é muita coisa. É, se vocês pegarem o jeito, porque assim, o melhoramento genético, pessoal, de fato tem umas linguagenzinhas meio chatas, eu não vou mentir para vocês. Mas eu coloquei aí algumas coisas que eu sempre coloco em vermelho, que eu acho que é interessante de ter nas respostas de vocês. E vocês também têm a apostila toda respondida, né? Que eu tive o prazer de ler o livro de um autor português, só para traduzir os conceitos para a gente, né? Bom, então, basicamente, eu vou falar isso aqui, só que numa linguagem mais simples agora. A característica observada, ela é produtiva.
Se ela é produtiva, ela vai de 0,2 a 0,4. E ela deu 0,35. E o que isso significa? Significa que ganhos ainda podem ser obtidos através da seleção, porque somente através da seleção eu consigo aumentar ou diminuir a herdabilidade quando a seleção ela não é feita corretamente, certo? E aí o que acontece? Quando a gente trabalha com características que não têm uma alta herdabilidade, é necessário que a gente observe a informação sobre os indivíduos que a gente está pensando em selecionar. E aí, pessoal, quando eu quero selecionar uma vaca leiteira, né, eu não vou olhar. Quando eu quero selecionar uma vaca leiteira, eu olho o que ela produz. Eu quero selecionar um macho, eu vou olhar a quantidade de leite que esse animal produz? Não, até porque ele não produz leite, né? E aí eu vou olhar os colaterais desses indivíduos. Quem são os colaterais? Em geral, as irmãs desse animal, tá? Então a gente faz muito isso com touro holandês, tá? E aí, através da observação desses colaterais, a gente vai juntando um monte de informação e a gente vai saber quem é o melhor animal para a gente selecionar no meu rebanho. E, selecionando o melhor animal, a gente também pode aumentar a acurácia da seleção, tá? No caso, isso aqui é produto disso, tá, pessoal? Acho que não ficou muito claro quando eu disse isso. O aumento da precisão da seleção, ele aumenta em função do número de informações que você tem sobre os indivíduos que você busca selecionar, certo? E, assim, características de média herdabilidade, elas têm, de média e de baixa, elas têm uma boa interferência do componente ambiental. E aí o que acontece? Eu posso ter um animal que geneticamente ele é maravilhoso. Só que se ele não tiver em um ambiente adequado, poxa, esse animal ele não vai produzir leite. Então, eu melhorar o ambiente para características de baixa a média herdabilidade é uma coisa que vai afetar muito a expressão dessa característica, tá? Então, sempre que a gente trabalha com características de média a baixa herdabilidade, melhorias de ordem ambiental podem favorecer ganhos também à característica, certo? Lembrando que eu coloco podem aqui e não vão, mas porque essas melhorias elas variam conforme o rebanho, tá? Varia também conforme o tipo de animal que você está selecionando. Essa acurácia de seleção seria o mesmo que função preditiva? Não. Função preditiva, acurácia, a palavra acurácia significa precisão. Acurácia de seleção é com quão preciso eu sou com a seleção dos meus reprodutores e das minhas matrizes. E essa precisão ela vai ser relacionada à quantidade de informação que eu tenho sobre os meus reprodutores e as minhas matrizes. Então, a acurácia da seleção ela vai estar correlacionada com a quantidade de informações que eu tenho sobre os meus animais. Função preditiva é quanto eu posso ter certeza que o que eu estou observando tem dependência do componente genético, entendeu? Então, por exemplo, como eu já disse para você, função preditiva vem da palavra predizer. Se eu predigo algo, eu estou afirmando, tá? Preduzir é predizer é a mesma coisa que dedução. Então, eu deduzo que o meu animal ele é assim por causa da genética. Se a herdabilidade é baixa, a função preditiva é baixa. Eu não tenho como dizer que o que eu estou observando é produto da genética, entendeu?
Mais alguém tem alguma dúvida desse tipo acerca dos conceitos? Pessoal, ó, isso aí que eu coloco em vermelho nos slides, geralmente eu tiro do livro, tá? Mas se vocês colocarem assim na prova, tá? Só tomem cuidado com os conceitos e como vocês aplicam eles, tá? Porque, assim, eu dou os conceitos aqui para você do exato jeito que está no livro, tá? Vocês não podem expandir esses conceitos para nada mais do que esses conceitos abrangem, tá? Então, só lembrando aqui, o que são colaterais? São os parentes dos indivíduos que eu tenho um interesse em selecionar, que eu coloquei na lista dos animais que eu posso selecionar, a depender de como eles se saírem, né? E a acurácia de seleção, ela é a precisão da minha seleção. Quão preciso é a minha seleção? Bom, então a gente já explicou o que é herdabilidade, já falou as três óticas cujo qual ela pode ser interpretada. Agora a gente vai falar sobre a repetibilidade. Bom, repetibilidade vem de repetir. Então, eu posso definir a repetibilidade. Eu não vou dar o conceito do livro, tá, pessoal? Porque, sinceramente, eu lembro, mas é inútil. Repetibilidade, pessoal, é a tendência de que aquilo que eu estou vendo pode se repetir, certo? Então, por exemplo, os meus animais, eles produzem 30 litros de leite por dia. Um exemplo aqui quase impossível, inclusive. 30 litros por dia. Poxa, o animal está produzindo 30 litros por dia todos os dias. A tendência que eu tenho que esse animal ele produza também 30 dias por litro, 30 litros por dia amanhã. Entendeu? O que é repetibilidade? É a análise do ciclo produtivo desses animais. Ou seja, qual é a tendência de que um animal que já é bom continue produzindo o que ele já produz, tá? Mas, pessoal, lembrando que eu dou esses exemplos de animal, mas repetibilidade é também um parâmetro populacional. Eu não posso dizer que um indivíduo tem repetibilidade, tá? Repetibilidade é para a população, é para o rebanho, tá? Não existe um indivíduo com repetibilidade, assim como não existe um animal com herdabilidade, tá? Então, a repetibilidade, ela vai mensurar se é necessário eu observar mais ciclos produtivos ou se com o valor da repetibilidade obtido já é possível conduzir o processo de seleção. Então, basicamente, a repetibilidade ela vai mensurar a tendência de um comportamento que eu já estou vendo se reproduzir. E se eu sei que esse comportamento ele tende a se reproduzir, eu vou buscar selecionar quem? Quem produz mais, né? No caso, se for produção leiteira, tá? Bom, então, agora, isso eu preciso que vocês saibam, tá? Conceito de repetibilidade, não anotem, não vai ajudar em nada em vocês. Mas eu quero que vocês saibam que repetibilidade, pode falar, ok. Bom, então agora a gente vai falar sobre a repetibilidade. E eu já falei isso para vocês, mas a repetibilidade, o que vai acontecer? Vocês vão ter que saber o que significa determinado valor. Porque cálculo até uma calculadora faz. E nada que uma calculadora faça é matemática, tá? Então, se a repetibilidade ela é baixa,
O ambiente, ele não está sendo controlado, porque, poxa, se eu coloco, de novo, eu com essa fixação que eu tenho por vaca holandesa. Se eu coloco as minhas vacas holandesas para produzir um dia no ar-condicionado e um dia no calor, vocês concordam comigo que as produções desses animais elas vão ser muito variáveis. Os animais eles vão um dia bem e um dia mal. Então, se a repetibilidade ela é baixa, isso significa dizer que o ambiente não está sendo controlado. Tá? Os animais estão ali ao léu. Eu não estou controlando o ambiente com intenso rigor. E, assim, só para vocês terem uma ideia do quão controlado as coisas têm que ser no ambiente do melhoramento animal, só de vocês mudarem a cor do, do local de onde vocês colocam o setor das aves, já começa a morrer ave. Então, o ambiente ele tem que ser muito controlado, principalmente quando a gente fala de animais de elite, de produção, tá? Então, o controle do ambiente ele vai ser um fundamento, né, sabe, imprescritível para o valor da repetibilidade. Outro conceito que eu quero que vocês saibam: se a repetibilidade de uma característica ela é alta, a repetibilidade também é, tá? Vamos supor que eu tenho um touro preto e todos os dias eu vou lá checar se ele continua preto, tá? A não ser que eu tenha banhado ele com água oxigenada, todos os dias que eu for olhar ele, ele vai estar preto. Vocês concordam comigo? Então, quando a irritabilidade é alta, muito nitidamente a repetibilidade também é. Bom, e aí o que, que acontece? Para animais que possuem um ciclo produtivo curto, compensa muitas vezes você observar mais um ciclo reprodutivo para aumentar o número de informações e logo você aumentar também a precisão da seleção. Ignorem os erros de português aí, porque eu escrevi isso aqui na época que eu estava ajudando os meninos com o melhoramento do semestre retrasado, tá? Então, por exemplo, o número de láparos gerados por uma coelha. Se eu estou trabalhando com coelhos, por exemplo, poxa, vale mais a pena eu esperar um ciclo produtivo a mais. Por quê? Porque se todos são animais que se reproduzem a cada, em média, ali 30, 45 dias, a depender da raça, tá, pessoal? Muitas vezes vale a pena eu esperar, sabe? Porque eu esperando, eu consigo mais uma análise, entendeu? Eu vou lá, analiso, coelha tal teve é, 8 láparos. Láparo, para quem não sabe, é filhote de coelho, tá, pessoal? Uma coelha teve 8 coelhos. Na gestação seguinte, ela teve 9. Na gestação seguinte a essa, ela teve 10. Entendeu? Então, muitas vezes, vale a pena, se o ciclo do animal for curto, eu esperar mais um ciclo produtivo para aumentar o número de informação. Agora, o mesmo não pode ser explanado para bovinos, tá, pessoal? Porque o bovino é um animal que tem um ciclo produtivo muito longo. Equino, a mesma coisa, tá, pessoal? Equino tem um ciclo produtivo muito longo. É quase uma gestação humana, entendeu? Então, animais que têm um ciclo produtivo longo, não vale a pena muitas vezes você esperar mais uma gestação. Bom, então quando eu devo considerar a repetibilidade, tá? Quando a herdabilidade da característica observada não for alta, tá? Até porque se a herdabilidade da característica que eu tenho interesse for alta, bom, a repetibilidade sempre vai ser a mesma, tá? É o mesmo exemplo do touro preto. Se eu for lá todos os dias conferir se ele está preto, ele vai continuar preto, né? A não ser que alguém
pinte ele de branco. E quando o ambiente não estiver sendo controlado. Por quê? Se o ambiente é rigorosamente controlado, pessoal, nitidamente a repetibilidade não vai mudar, tendo em vista que o ambiente que esses animais estão é o mesmo, tá? Bom, então agora a gente vai falar sobre a correlação, tá? Pessoal, isso que eu estou dando aqui para vocês é mais um conteúdo introdutório. É uma coisa que vocês, sabe, tem que saber que existem e mais posteriormente vocês vão ver que vocês vão acabar pegando. Eu sei que no começo assusta, tá? Mas, ó, vamos ver agora acerca da correlação. A correlação genética, ela vai mensurar o quanto e se duas características estão ligadas, certo? Então, o quanto uma característica afeta outra. Essa relação, ela é benéfica para o melhoramento em algumas situações, porque ela pode simplificar o processo de melhoramento genético e ela pode nos auxiliar a compreender o quanto a gente pode ter o ganho, sabe? Porque assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que o professor Eulália ainda fala isso em aula. Provavelmente sim. Tem relação entre o tamanho, a circunferência escrotal de um bovino macho e a idade ao primeiro parto das filhas deles, tá? Então, constatou-se que existe essa correlação. Quanto maior o tamanho do saco do touro, mais rápido as filhas dele entram em ciclo reprodutivo, tá? Mais rápido elas entram na puberdade, tá? Então, o que que acontece? Quando a característica ela possuir esse tipo de correlação, ela vai ser benéfica para o melhoramento, tendo em vista que eu quero melhorar, sem dúvidas, os bovinos, principalmente porque eles têm um ciclo produtivo muito longo, eu quero melhorar o tempo que esses animais entram na puberdade. Só vou tomar só um gole de água. Bom, então, agora que a gente já entendeu o que é a correlação, a gente vai falar agora sobre a interação genótipo-ambiente. Pessoal, ó, eu acho que a professora Eulália, ela explica muito bem esse conteúdo de interação genótipo-ambiente, só que eu sinto que a maioria de vocês não entendem o que é interação genótipo-ambiente. Porque, por exemplo, se eu levo um animal, sei lá, eu tenho uma vaca holandesa. De novo, essa minha tara por vaca holandesa. Tenho que caçar outras raças. Tá, vamos pegar uma Jersey, tá? Vamos supor que eu tenho uma vaca Jersey, que é uma vaca bem pequenininha, que ela é, tá, de produção leiteira. Se eu pego essa vaca, que ela foi selecionada para produzir em ambientes frios, e eu coloco ela em um lugar tropical, vocês concordam comigo que essa vaca ela vai produzir menos, não é, pessoal? O que está acontecendo? É uma interação genótipo-ambiente ou não? Posso repetir. Se eu tenho um animal que é geneticamente selecionado para trabalhar em ambiente frio e eu levo ele para trabalhar em um ambiente quente e ele não vai produzir do mesmo jeito, vocês concordam comigo? O que está acontecendo? É uma interação entre o genótipo e o ambiente? Não, não é. Por quê? Porque isso é uma interação ambiental, tá, pessoal? O genótipo do animal continua igual, ele não varia. Mas valeu, Júlio César. É assim, inclusive, que vocês não têm que ter medo de perguntar essas coisas ou de errar. Porque, sabe, o momento que vocês têm para errar é agora.
sabe? E é uma vantagem, muitas vezes, errar, sabe? Não é motivo de se sentir diminuído, Júlio. Bom, e isso é um erro que constantemente se repete. E assim, a professora Eulália, ela sempre coloca as mesmas questões de somatório, falando as mesmas coisas, e todas as vezes tem gente que erra, sabe? E é uma coisa que eu sinto que se eu não falar, vocês não iriam pensar sobre, sabe? Pessoal, ó, quando eu pressuponho que existe uma interação, essas duas coisas elas têm que estar variando, tanto o genótipo quanto o ambiente. Se eu levo um animal adaptado em um clima frio para trabalhar em um ambiente tropical, o que está acontecendo não é uma interação genótipo-ambiente. Porque, ó, vocês concordam comigo o seguinte: o ambiente variou de frio a quente. Mas e o genótipo do animal? O genótipo continua o mesmo. Tá? Então, não houve variação. O que eu quero que vocês saibam? Interação genótipo-ambiente, ela é uma interação comparativa entre indivíduos. Então, um animal não sofre interação genótipo-ambiente. Ele só sofre interação genótipo-ambiente quando comparado a outro animal que possui um genótipo diferente do dele. Tá? Eu falei essa situação porque existem gêmeos idênticos que não são exatamente geneticamente iguais, mas eu não vou entrar nesse ponto hoje, senão vocês vão sair daqui doido. Mas, bom, pessoal, é basicamente isso. Tá? Interação genótipo-ambiente, herdabilidade, repetibilidade, é isso. Tá? São esses conceitos. Agora, o que eu quero que vocês entendam é o conceito de adaptação e capacidade adaptativa. Inclusive, eu tenho que perguntar isso para a professora Eulália, porque sei muito bem os autores que ela utiliza para isso. Mas eu tenho certeza que ela vai me informar. A adaptação, pessoal, é a capacidade. Pode falar. A interação genótipo-ambiente ela acontece entre dois animais que têm genótipos diferentes. Por exemplo, eu coloco dois animais de duas raças diferentes em um mesmo ambiente, mudando de um ambiente para o outro. Porque quando a gente pressupõe uma interação na genética, a gente está dizendo que dois fatores vão estar variando, tá? Um no genótipo e o outro no ambiente. Dois ou mais, no caso, tá? Então, o que acontece? Você concorda comigo que existem animais que se saem melhor em ambientes quentes e existem animais que se saem melhor em ambientes frios, Elisa? Na prática, o que isso está dizendo é que existe uma interação genótipo-ambiente. Por quê? É como se o animal, tá? Ele tem um genótipo diferente. Pense o seguinte: o ambiente é como se ele ligasse e desligasse alguns genes. Então, por exemplo, eu tenho um gene que tem um caráter interessante em um determinado ambiente. Por exemplo, produção de leite para um animal de clima frio. Tá? Para esse animal, ele produzir leite é interessante, porque se eu produzo leite, eu produzo calor. E se eu produzo calor, eu me esquento. Então, isso traz algum benefício para o animal nesse ambiente, entendeu? Agora, se eu pegar um animal que tem resistência parasitária, por exemplo, normalmente são os animais de clima tropical, e que ele tem a capacidade de se adaptar em clima quente, nossa, que hoje eu estou em clima quente, esse animal ele vai conseguir se adaptar melhor no ambiente dele. Na prática, interação genótipo-ambiente significa o seguinte: é um efeito comparativo. É como se eu comparasse em quais situações um animal ele é melhor ou pior, tá? Mas lembrando que
Interação genótipo-ambiente, ela só vai existir quando for comparativa. Sozinho, o animal sozinho, não há interação genótipo-ambiente, tá? Eu detesto o conceito do livro de interação genótipo-ambiente. É um conceito gigantesco. Eu acho que não facilita em nada. Os livros de melhoramento que tem no acervo lá da biblioteca são uma merda. Você entendeu, Elisa? Se não ficou claro ainda, eu acho que eu tenho uma explicaçãozinha que está lá no final do. Ah, eu botei aqui. Que coisa. Só voltar aqui. É que assim, mas eu vou deixar claro que eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, praticamente, inclusive eu, quando eu pagava a disciplina. Pessoal, ó, aqui nesse gráfico, o que que vocês estão observando? Vocês estão observando que existem duas raças, a raça A e a raça B. Aqui eu tenho o ambiente X e aqui eu tenho o ambiente Y. Toda vez que eu tiver uma mudança na ordem, tá? Então, por exemplo, esse animal aqui, ele estava em primeiro lugar no ambiente frio e ele passou para o segundo lugar em um ambiente quente, houve interação genótica ambiente, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou comparando uma vaca G leiteira, que é adaptada ao clima tropical, e uma vaca holandesa. E esses dois animais eles vão estar em um clima muito frio, tá? A vaca G, ela é menos resistente, tá? Ao clima frio. Então, ela, por natureza, produz menos que a vaca holandesa, tá? Então, o que, que vai acontecer? A vaca holandesa aqui, ela vai estar produzindo mais, então ela vai estar em primeiro lugar. Em clima quente, a vaca holandesa ela não consegue se adaptar, então ela vai passar a produzir menos, hipoteticamente, nessa situação, né? Ela vai passar a produzir menos do que uma vaca G. Então, houve uma alteração da ordem. Quem estava em primeiro passou para segundo em outro ambiente e quem estava em segundo passou para primeiro, tá? Então, sempre que houver interação entre a ordem e a distância, alteração entre a ordem e a distância, há interação genómica ambiente. Mas o que eu quero que você saiba hoje é só que interação genética ambiente é uma interação comparativa, tá? Só isso. Bom, então deixa eu ver se tem mais pergunta. Tu tem explicação? Tu tem essa explicação por escrito? Tenho, mas é um conceito de livro, não é um. E assim, o conceito do livro é complexo, porque engloba interações genótipo-ambiente que não são só do melhoramento animal, tá? E a gente também usa esse conceito em outras situações, inclusive na genética microbiana, por exemplo. Seria que tipo de interação esse caso? No caso, Darlan, eu acho que você estava falando na hora que eu falei quando um animal, o mesmo animal, sai de um ambiente quente para um ambiente frio, né? É uma interação de ordem ambiental, só ambiental. Porque a única coisa que variou foi o ambiente. O animal ele continua o mesmo, tá? Bom, então a interação genótipo-ambiente ela deve ser considerada quando há variação de ambiente. Por quê? Porque se esses dois animais eles estão em um mesmo ambiente, a interação genótipo-ambiente não faz diferença. Por quê? Porque o ambiente não varia. Pessoal, interação só faz sentido. Uma interação entre duas coisas só faz sentido se essas duas variam de alguma forma. Se não varia, não faz diferença, tá? Se pelo menos uma não varia, não faz diferença, tá? A interação genótipo-ambiente ela não deve ser considerada. A herdabilidade, ela não é alta. Por quê? Porque se a herdabilidade for alta, os animais eles não vão mudar, porque independentemente da raça, por exemplo, a cor de pelagem ela é uma característica simples geneticamente. Então, ela não varia tanto. Pessoal, ó,
essa aula aqui, essa monitoria, foi mais para vocês saberem os conceitos. Eu vou mais ou menos até aqui, aí eu vou focar mais em ressalvar aquilo que eu acho interessante, tá? A importância da interação genótipo-ambiente. Eu devo considerar a interação genótipo-ambiente porque eu devo considerar o ambiente que vai ser fornecido aos meus animais. Porque assim, se eu sou um produtor rico, eu tenho como criar um ambiente perfeito, um ambiente que não varia, tá? Mas na prática, a maioria de nós, criadores nordestinos, a gente não tem é, isso. A gente não tem essa opção de ter um ambiente estritamente controlado. Então, é interessante eu avaliar a interação genética com o ambiente. Por quê? Porque muitas vezes eu colocar um animal misto no meu rebanho vai valer mais a pena do que eu ter um puro. Porque, pensa comigo, essas holandesas aí, nosso pessoal do Jecos deve me odiar, porque eu sempre cito esse exemplo. As vacas holandesas, lá do CCA, por exemplo, se elas estivessem em um ambiente adequado, elas produziriam muito mais, entendeu? Então, muitas vezes, nessa situação, vale mais a pena eu ter um animal que não é de raça. Por quê? Porque esse animal que não é de raça, ele não é tão fresco, sabe? Porque quanto mais puro um animal é, mais fresco ele é também em relação ao ambiente. Certo, pessoal? Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou recapitular novamente tudo aquilo que a gente viu hoje. Aí vocês devem estar olhando aí para baixo e vendo que faltam 77 slides e achando que falta muita coisa. Não faz, é porque eu gosto de fazer umas ilustrações.